Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Carvalho. Vou estar falando um pouco sobre a motivação de crianças com transtorno do espectro autista, tratada com XRGame ou telemonitoramento, um estudo piloto de um ensaio clínico. Esse trabalho foi orientado pela professora e doutora Karen Valadares Triplo. Para contextualizar, o TEA ele é considerado como um atraso no neurodesenvolvimento, e a partir daí ele pode ser definido em três tipos, que é o leve, moderado e o severo, e consequentemente isso no caso te dá disponibilidade de intervenções. Essas intervenções ela podem ser relacionadas tanto ao próprio exercício físico, quanto ao XRGame, que é considerado a utilização de uma máquina em interação com o ser humano, que é os jogos virtuais em si, ou consequentemente outras terapias, como a ecoterapia e a hidroterapia. A motivação, ela no caso está diretamente ligada a essas intervenções, pois, além de estimular as crianças a fazer essas práticas de exercício, ela também é a chave relacionada à adesão do tratamento. Então, a motivação está ligada sempre à utilização em si dessas terapêuticas. O objetivo do estudo ele é analisar a motivação de crianças com transtorno do espectro autista tratada com XRGame ou telemonitoramento. A metodologia utilizada, atualmente, ele foi um estudo piloto de um ensaio clínico, um projeto guarda-chuva, foi realizado no IBR, que é o Instituto Baiano de Reabilitação, no período de 2023 a 2024, está aprovado pelo CEP e pelo Registro Clínico Trial, e aqui está as numerações. Ele foi como critério de inclusão, foi utilizado como critério de inclusão crianças de 5 a 9 anos, no nível de TEA 1 e 2, sem uso de medicamentos que interfiram em quedas, crianças que não tenham feito fisioterapia nos últimos 2 meses e apresentem alterações na marcha. De exclusão, os síndromes genéticas, deficiências físicas ou respiratórias, perda auditiva ou visual comprovada sem o uso do aparelho e histórico de convulsão ou epilepsia nos últimos 6 meses. Os grupos ficaram definidos como grupo de telemonitoramento, que é um grupo, no caso, composto por 8 crianças. Foi utilizada uma cartilha, onde nessa cartilha disponibilizaria exercícios físicos e atividades, onde era realizado pelo menos 2 vezes por semana. A duração dessas atividades era de 40 a 45 minutos e elas poderiam ser utilizadas tanto em casa quanto em ambiente externo. O telemonitoramento era de forma quinzenal para verificar e acompanhar algum tipo de dúvida relacionada a este grupo. O XRGame ficou composto por 5 crianças, também com duração de cada sessão de 40 a 45 minutos. O aparelho utilizado foi o Xbox 360 com sensor Kinect, e dentro desse jogo do Kinect Adventure foi utilizado jogos como dos reflexos e 20.000 vazamentos. As escalas a serem utilizadas foram o CAS-BR, que é uma escala de rastreio, onde ela define que de 20 a 30 ela considera o TEA, no caso, como leve, de 30 a 40 o TEA como moderado e de 40 até 60 como um TEA relacionado ao severo. A escala de motivação intrínseca e extrínseca foi a escala que foi verificada para analisar a motivação tanto dos pais quanto das crianças nesse período e, consequentemente, é uma pesquisa de satisfação para verificar a satisfação das crianças e dos pais, tanto durante o tratamento quanto no final. Aqui, no caso, vamos aos resultados e discussões. Atualmente, no caso, foi feito no caso um diagrama de fluxo, onde foram elegíveis 20 crianças, porém randomizadas apenas 13, onde ficaram 5 no grupo XRGame e 8 no grupo telemonitoramento. No grupo XRGame apenas teve uma criança não verbal, porém com o objetivo de tratar ela foi inclusa no tratamento, e no grupo telemonitoramento não teve nenhuma não verbal, porém teve uma não aderente, porém com o objetivo de tratar ela também foi inclusa no tratamento. Continuando no caso 5 no XRGame e 8 no telemonitoramento. Entre as características entre os grupos, não houve valor significativo em si, então os grupos eles foram semelhantes, tanto no critério de sexo, idade e rastreio relacionado ao caso BR, tendo que 85% dessa população, ela no caso foi definida como do sexo masculino. Aqui temos um resultado relacionado à média inicial e à média final, onde tem a informação de que crianças, elas automaticamente, independente do grupo, elas se sentiram motivadas com a sua motivação total, que seria a junção da motivação intrínseca e a motivação extrínseca, tendo um valor significativo e um valor de efeito com o D de Cohen moderado. Então, consequentemente, as crianças em si, elas já se sentiam motivadas por estar fazendo algum tipo de prática de atividade física. Isso, no caso, até corrobora com a informação que a literatura traz, que a prática de exercício físico já estimula a criança, já favorece o estímulo dessa criança com essa sua motivação. E aí também traz em Pimentel, quando ele trouxe em 2017, que a realidade virtual ela pode ser um fator que pode ajudar nessa motivação das crianças. O que o resultado da pesquisa traz, que a motivação intrínseca das crianças que estavam no grupo XRGame, ela foi superior com um valor significativo e um D de Cohen alto relacionados ao grupo telemonitoramento. Então as crianças que foram tratadas com o XRGame, ela apresentavam a motivação intrínseca maior relacionada ao grupo telemonitoramento. Aqui, no caso, trouxe algumas limitações do estudo, que foi relacionado tanto à inclusão dessas crianças não verbais, devido à dificuldade em si da comunicação. As crianças que tiveram dificuldade de imitar, relacionado à utilização do XRGame, apresentaram uma maior dificuldade em si de se interagir ainda com o videogame, e o N da pesquisa, devido ao NC13, um número ainda abaixo para ser utilizado. Então, as próximas pesquisas poderiam verificar essas sugestões a serem utilizadas. Então, concluímos que o trabalho em si, ele trouxe uns resultados que a motivação total e a motivação intrínseca das crianças com transtorno do espectro autistas tratada com XRGame se mostrou superior ao telemonitoramento, apresentando um tamanho de efeito alto, com um segundo D de Cohen, e um valor significativo. Obrigado, e aqui estão as referências.